Por isso nós vamos primeiro orar, porque nós vamos estudar a palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. E aí nós vamos fazer uma oração e vamos começar a nossa mensagem nessa noite. Evangelho de Lucas capítulo 7. Olha isso. Maravilhoso Deus, Pai que está no céu, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigada, Deus. E nas histórias da tua palavra, nos fatos registrados pela palavra, nós encontramos força e esperança para a nossa vida. Verdade. Pedimos que o teu Espírito Santo dirija essa mensagem de hoje. Que nós possamos ir para casa, Senhor, abençoados com a tua palavra, pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu vou convidar o contexto de Jesus e seus discípulos para entrar por esse lado. E nós vamos ler o relato. Eles vão entrar e vão ficar ainda deitados. Paradinhos ali, Jesus e seus discípulos. Paradinho aí. Isso. Falou. Desse lado vai entrar um outro contexto. Muito triste. Um contexto de sepultamento. E ao seguir aquele contexto, nós encontramos tristes. Os outros também chorando, porque eles estão trazendo ali um morto. E esses dois contextos se encontram. E olha bem o texto diz. Lucas capítulo 7, versículo 11. Em dia subsequente, deixa eu dar o microfone. Em dia subsequente, ou no dia seguinte, depois desse relato que tinha sido dito aqui atrás, no dia seguinte, dirigia-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Digamos que eu estou em Naim. Aqui é a cidade de Naim. Iam com Jesus os seus discípulos e numerosa multidão. Então Jesus entrou em Naim com seus discípulos e uma grande multidão. Se aproximou da porta da cidade. As cidades eram muradas e tinha um portão de entrada. E ao se aproximar da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E com esse enterro, com esse cortejo, vinha grande multidão da cidade, com ela, com a mãe do morto. Então, naquela porta daquela cidade, aconteceu um encontro extraordinário, porque de um lado estava Jesus, o autor da vida, a luz do mundo, o Criador e mantenedor. E do outro lado estava um grupo com um morto. Estava ali na frente da cidade de Naim, na porta da cidade de Naim, a vida e a morte, a luz e as trevas, a alegria e o choro na porta de Naim. Mas Jesus se aproximou, e os discípulos também. Jesus se aproximou. Vocês ficam todos atrás de Jesus. Jesus, vendo, se compadeceu dela e disse, olha, Jesus se compadeceu de quem? Da mãe do morto. Jesus foi lá onde estava a mãe do morto, vocês ficam aqui. Jesus disse a ela, não chore. Como não chore? Olha, chegando-se
para o morto. Olha, Jesus agora vem para o morto. Jesus vai lá e diz para a mãe: não chore. E vem para o morto. Jesus se curva aqui um pouquinho, fica abaixadinho aí. Olha, gente, ele vai dar uma pausa aqui enquanto eu explico para vocês uma coisa. Jesus era judeu, sim ou não? Sim, Jesus era um judeu. Judeu podia tocar em morto, sim ou não? Não. Porque está escrito lá em Números capítulo 19, que a pessoa que tocava no morto, ele ficava imundo 7 dias. Tinha que ter 2 momentos de cerimônia de purificação, um no 3º dia depois que ele tocasse no morto, e outro ritual de purificação 7 dias depois que a pessoa tocasse no morto. Então, não era para ninguém tocar no morto, mas era impossível que alguém não tocasse no morto, porque quando morria alguém, um parente, era obrigado que a família tocasse no morto. Agora, veja que isso tem um procedimento científico. Não é à toa as coisas que estão na Bíblia. Deus tem um propósito para cada coisa que foi ensinada, tanto no Antigo como no Novo. Jesus não podia tocar em cadáver, senão ele ficaria imundo, porque essa era uma regra de Deus. Agora, por que Deus deu essa regra? E nesse culto hoje, o propósito dessa mensagem, que foi bom para mim, porque é bom para mim, eu penso que seja bom para todo mundo, é que nós vamos poder definir a diferença entre regras e princípios. Jesus não podia quebrar princípios, mas regras, Jesus quebrou muitas. E nós vamos hoje perceber a diferença entre princípio e regra. Regra existe para ser quebrada, princípio é inegociável, não dá para quebrar os princípios. E nessa história e na próxima história, que são 2, vocês vão perceber a diferença entre princípio e regra. Por quê? Deus disse que não era para tocar em morto. Vocês sabem que quando uma pessoa está morta, 2 horas depois que ela morre, que ela começa a esfriar, sai do corpo morto vírus e bactérias que infectam todo o ambiente onde está o morto. Quem sabe disso? Levante a mão. E tem gente, olha, eu vou lá dizer a vocês, por favor, não toque em mim quando eu estiver morto. Quer tocar em mim? Toque hoje. Tem gente que fica alisando o morto, cheirando o morto, dando um carinho que nunca deu quando estava vivo, só para fazer cena quando está no velório. E eu tenho indignação com isso, eu não suporto isso. Então, Deus disse que não tocasse morto. A ciência já provou e comprovou que os técnicos do ITEP, eles conseguem saber que hora a pessoa morreu. Não interessa quanto tempo faça que a pessoa morreu. Eles têm os exames e eles sabem quanto tempo faz que a pessoa está morta pelo nível de decomposição do próprio corpo morto. Então, quando Deus disse que ninguém tocasse no morto, é porque o morto, especialmente naquele tempo, era capaz de poluir todo o ambiente, toda a casa, todo mundo que tocasse no morto. Hoje, você pode prestar atenção que a funerária, ela não entrega um morto com menos de 2 horas de quando ele morreu. Dificilmente você recebe um defunto com menos de 2 horas. Porque durante as 2 primeiras horas, aquele corpo que está esfriando, ele está exalando poluição e contaminação. E tem vezes que a pessoa vai bonzinho para o velório e volta doente. E tem gente que vai bonzinho para o enterro e adoece. Porque o morto é imundo. Repita comigo, gente. Morto é imundo. E agora Jesus estava diante de um morto que era a única coisa que aquela mãe tinha. Aquela mulher era viúva. E a única pessoa que ela tinha era o filho que agora estava morto. E Jesus veio a esse mundo para resolver os problemas da humanidade. Foi ou não foi, irmãos?
Ele veio para resolver os problemas, para se compadecer do sofrimento e para aliviar a dor das pessoas. E aí Jesus quebra uma regra, porque diante de toda a multidão da cidade que estava no velório e vinha no cortejo do sepultamento, e diante de toda a multidão que veio com Jesus, sem saber o que ia acontecer, Jesus se curva, toca no morto, tira o pano da cara do morto e diz assim, o texto bíblico diz que Jesus disse assim: chegando-se, tocou nele, e parando os que iam conduzindo, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E o texto bíblico diz que o morto sentou-se na maca. Amém. Olha o verso 15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Sabe o que foi que o rapaz falou? A Bíblia não diz, mas o espírito de profecia diz. O morto pergunta para o pessoal assim: ei, por que vocês estão me levando numa maca como se eu estivesse morto? E por que vocês me molharam todinho com perfume como se eu estivesse morto? Porque o morto, quando ele fica vivo, ele não sabe que estava morto. A Bíblia diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Eles não têm consciência. Então o morto se sentou e disse: e por que eu estou na maca como se eu estivesse morto? E aí Jesus levanta ele pela mão, entrega ele para a mãe dele. Entrega ele para a mãe dele. E agora aquela mãe que estava triste abraça o filho. E felizes, todos felizes agora, dão glória a Deus. Olha o que o texto diz. O texto diz, verso 16: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Amém. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Irmãos, vamos pensar uma coisa aqui. Fica aqui virado para nós. Irmãos, quando Jesus dá um comando, o morto fica vivo. Amém. Quando Jesus repreende a morte, ela some, ela desaparece. Amém. Eu creio. O que acontece quando Jesus manda você fazer alguma coisa? Como é que você reage ao que Deus manda você fazer? Porque o morto obedece à voz dele. E você pensa que você está vivo? Leia o que está escrito em Efésios capítulo 2, verso 1. Abra sua Bíblia. As crianças estão aqui interpretando, mas isso aqui é um sermão profundo. Leia o que está escrito em Efésios 2, verso 1, na sua Bíblia. Você pode até estar vivo, mas você não estava, você estava morto. Olha o que o texto diz, Efésios 2. Verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, quando a gente está longe de Jesus, a gente está morto, mesmo que esteja respirando. Você estava morto. Ele deu vida a você, porque você estava vivendo nos seus delitos e pecados. E Ele deu vida a você quando você estava morto. Amém. Jesus nos deu vida quando nós estávamos mortos. Amém. Agora, o que aquele rapaz não faria por Jesus, pela obra de Jesus, pela causa de Jesus, pelos seguidores de Jesus? O que aquela mãe, está com calor, mãe? O que aquela mãe não faria por Jesus que deu de volta a ela o filho?
Naquele tempo, todo mundo vivia da agricultura. Tinha que trabalhar para se manter, para conseguir alimento. E uma viúva era uma pessoa fadada ao sofrimento, à fome. Não tinha aposentadoria, não tinha auxílio do governo, não tinha plano de atendimento, de assistência social. Não havia isso. As pessoas trabalhavam na agricultura para arrancar da terra o sustento. E aquela mãe, a única pessoa que ela tinha para trabalhar para ela era o filho. E agora Jesus devolveu o filho para ela. Vocês acham que Jesus ia pedir algo que ela negasse? Se Jesus dissesse, agora venham comigo, vocês acham que eles iam ou não? Com certeza eles iriam com Jesus, porque quem tira um parente da gente da morte é capaz de resolver qualquer problema. E agora o texto de Efésios 2, verso 1 diz assim: você também estava morto. E Jesus deu vida a você, você não está mais morto. E agora Jesus disse para você fazer alguma coisa. Você sabe o que Jesus quis dizer quando devolveu o filho para a mãe? Jesus quis dizer assim: filho, cuide da sua mãe. Você tem uma tarefa a fazer, cuidar da sua mãe. E para você, Deus está dizendo o quê? Considere que você estava morto e que Jesus tirou você da morte, porque nós cantamos vários louvores aqui hoje, exaltando o sacrifício que Jesus fez por você. Você não está no império da morte, porque Jesus já pagou para você se libertar de lá. Amém. Agora é aquele momento do acerto com Jesus. Teria alguma coisa que Jesus pedisse a você que você ia dizer não a Jesus? Porque agora a família que estava em luto leva a maca dos pais, a tristeza se transforma em alegria, e a mãe e o filho felizes vão retomar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Foi resolvido o problema daquela família. Todos ficaram felizes em Naim. E a outra história, que também é uma história de ressurreição. Agora você abre a Bíblia em Marcos capítulo 5. A famosa história da ressurreição da filha de Jairo. Marcos 5, a partir do versículo 35. Mas nós vamos resumir aqui a história. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, todo mundo estava chorando na casa. A filha de Jairo está morta aqui. A filha de Jairo está morta. Porque tem as A flores menina de ali. 12 anos. Tem as flores ali do lado. A menina estava morta. O pai e a mãe, que estão representados ali, estavam muito tristes. E naquele tempo eles contratavam choradeiras para chorar nos velórios. As pessoas eram contratadas para fazer que o clima ficasse o mais denso e triste possível no ambiente. E aí Jesus chega com os discípulos. Jesus chegou na casa de Lázaro. E Jesus disse assim: ei, para com essa tristeza Não é aí. Lázaro não, é Jairo. Jairo. Jesus chega na casa de Jairo e diz assim: parem essa música, não tem ninguém morto aqui. Aí o povo começou a sorrir, dizendo: quem ele pensa que é para dizer que a menina não está morta? Se nós estávamos aqui e vimos a menina morrer. E Jesus disse: saiam todos. E todos saíram. E Jesus deixou os discípulos ali e trouxe Pedro, Tiago e João. Chega, Guilherme, você fica lá mais, Júlia. Chega. Essa é Maria Madalena. A Bíblia diz que Jesus chamou 3 dos seus discípulos, os mais íntimos, os mais próximos, os mais amigos, aqueles 3 que tinham participado com Jesus de vários momentos importantes. Jesus disse: vão aqui vocês 3, o resto fique lá fora. Todo mundo que estava na casa fique fora da casa. E aí Jesus entra no quarto da menina.
Pedro, Tiago e João também entram no quarto, fica aí Jesus. Os 3 discípulos vão para aquele lado ali, mas cuidado para não cair no buraco. Fica virado para cá. A mãe e o pai da menina vão para ali para o pé, fica virado para ela, sem saber o que ia acontecer. Novamente Jesus quebra a mesma regra, porque Jesus se curva diante da menina, e está escrito no versículo 41, tomando a menina pela mão. Olha, mais uma vez, Jesus descobre ela, pega na mão da morta, verso 41, Jesus diz assim, tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Levanta, menina, e pôs-se a andar, pois ela tinha 12 anos. E a mãe e o pai agora abraçados na maior alegria. Foram todos tomados de admiração. Ficaram felizes, porque Jesus acabava de quebrar uma regra. Olha, gente, acho que não deu vocês entenderem o que é regra. Regra é uma coisa que você quebra em favor de outro e não traz complicação a ninguém. Sabe o que Jesus não podia fazer e nem nós podemos fazer? Quebrar princípios. O que é princípio? Princípio é o bem que você pode fazer, é o bem que você deve fazer e que está de acordo com a vontade de Deus. Se você quebra, aí você é culpado por quebrar um princípio. Eu vou mostrar mais uma pequena história. Essa aqui está resolvida, certo? Essa daqui está resolvida, mas só fica Jesus agora. Porque eu vou pedir a Luísa que volte aqui, fica só Jesus aqui. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu no dia de sábado. Vou mostrar agora a diferença entre princípio e regra, bem claro. Em Lucas capítulo 13, verso 10. Na verdade eram 2 histórias, mas agora virou 3. Porque em Lucas 13 tem uma história muito boa de mostrar o que é regra e o que é princípio. Lucas capítulo 13. Luísa. Abriu sua Bíblia? Verso 10. Digamos que Jesus, e mais para cá aqui, Jesus estava aqui no templo ensinando, fazendo gesto de ensinar, né? E aí, entrou no templo, uma pessoa, uma senhora, com a coluna envergada. Vocês conhecem alguém assim, aqui em Açu? Eu conheço, o nome dela é Dornelis. Trabalhava na saúde, é aposentada, mãe de Fabíola, que foi diretora do CAI. A mãe de Fabíola, dona de Dornelis, ela tem a doença que aquela mulher da Bíblia tinha. É um negócio que enrola a coluna, uma doença nos ossos. E ela não olha para cima, ela não pode olhar para cima. Porque o rosto dela é direcionado para baixo, direto, todo o tempo para baixo. E aí aquela mulher entrou no templo. As pessoas que tinham defeitos físicos não deviam entrar no templo. Mas aquela mulher soube que Jesus estava lá. E aí Jesus, olha o que a história diz, capítulo 13. Ensinava Jesus num sábado na sinagoga. Versículo 10, né? Verso 10 e 11. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já quanto tempo? 18 anos. A coitada olhando para baixo. Andava encurvada, sem de modo algum poder se endireitar. Vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Jesus pega a mão dela. Diga: mulher,
fica em pé direito. E a mulher se levanta. Amém. E a coluna dela fica reta. E ela ficou curada e foi saltando de alegria. Jesus disse: estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, digamos que o chefe da sinagoga seja Herodes. O chefe da sinagoga, que era a autoridade da sinagoga, sabe o que ele disse? Aqui Jesus. O chefe da sinagoga ficou incomodado com aquilo. Sabe por quê? Porque aquele dia era um sábado. E veja se vocês conseguem perceber a diferença entre regra e princípio. Olha, o chefe da sinagoga disse: 6 dias vocês têm. Olha, o chefe da sinagoga, indignado ao ver Jesus curar no sábado, disse: 6 dias há que se deve trabalhar. Então vocês venham nesses 6 dias para serem curados, e não no sábado. Isso é uma regra ou um princípio? Uma regra, gente. Uma regra. E além de ser uma regra, não era uma regra de Deus. Era uma regra dos homens. E aí, verso 16. Verso 15. Disse-lhe Jesus: hipócrita, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não devia livrar do cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, que Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Jesus aqui, ele quebra uma regra e cumpre um princípio. Qual era o princípio? Qual foi o princípio que Jesus cumpriu aqui? O princípio de fazer o bem. E é isso que Jesus ensina que se deve fazer no sábado. No sábado é pecado não ajudar a quem sofre. É pecado ficar em casa dormindo quando tem pessoas precisando de ajuda, precisando do seu serviço, da sua atenção, do seu cuidado. Isso é princípio. E Jesus veio aqui nesse mundo para ensinar o que é princípio e quebrar regras. Jesus é especialista em quebrar regras. E é o exemplo perfeito em cumprir princípios. Até porque não podia tocar numa mulher, né? E ele impôs a além de tocar, tem mais. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda fazer uma vigília só com as regras quebradas por Jesus. Porque Jesus também não podia tocar em leproso. Existe uma regra lá em Números novamente, em Números 19, que diz que ninguém podia tocar no leproso. Uma pessoa leprosa, ela era retirada da sua comunidade, ela era retirada para uma caverna, um buraco, onde ninguém fosse lá, onde ele não viesse perto de ninguém. E lá eles recebiam os leprosos, recebiam os alimentos jogados como se fossem os porcos, os bichos. O leproso, ele era mantido à distância. Uma pessoa leprosa não podia dormir em casa, não podia comer com a família. E a Bíblia diz que Jesus, eu vou mostrar na Bíblia. Já está muito tarde? Já, falta 10 para 9. Deixa eu mostrar aqui na Bíblia. Mateus capítulo 8, verso 1. Para terminar. Para você ir para casa abençoado e perguntar a Jesus o que é que Jesus quer que você faça. Mateus capítulo 8. São histórias lindas de fé, de testemunho. Cadê o leproso que vem 8, Mateus 8. O leproso, vem um leproso. Pois é. Se abaixar ali e pedir a cura. A cura de um leproso. Chega, leproso. Muito bem. Faz de conta que ele é um leproso. O leproso não podia ficar perto de ninguém. Quando o leproso se aproximou da multidão, todo mundo recuou. Porque ele se aproximou. Ele ficou, todo mundo ficou gritando imundo, 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 para que todo mundo se afastasse dele. Ele veio por ter ouvido que Jesus estava ali falando.
onde Jesus estava uma grande multidão. E eis que um leproso, tendo se aproximado dele, veio para perto de Jesus. Chega, leproso. Chega, leproso, para perto de Jesus. Sabe o que o leproso disse? Se prostre. Jesus disse assim, o leproso se prostra diante dele aqui, ó. Jesus para pedir a cura. Diante dele, de joelho, como se fosse de frente para ele. Sabe o que o leproso disse? Ele disse assim, tendo se aproximado, adorou dizendo, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Amém. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou no leproso, e respondeu. Jesus respondeu, eu quero que você fique limpo. E o texto diz, imediatamente ele ficou limpo da lepra. Amém. Levanta, ex-leproso. Jesus tocou em morto. Jesus tocou em leproso. Jesus curou no sábado. Porque Jesus não quebra princípio. Princípio é para a gente respeitar e obedecer. E regra, quando for preciso, a gente quebra. Ele tocou em mulher também, porque ele Tocou impôs as em mãos, mulher, né? porque na mulher também ele tocou na mulher enferma. Ele tocou na menina morta, ele tocou na mulher enferma, ele tocou no menino morto, no rapaz morto, e tocou no leproso. Por que Jesus não ficou imundo? Porque Jesus não ficou imundo, todo mundo ficava imundo. Se tocasse, ficava imundo. Se tocasse no leproso, ficava leproso. Porque Jesus não ficou. Porque Jesus era a vida, Deus. A cura. Deus é santo, repita, Deus é santo. Deus é justo, diga, Deus é justo. Deus é puro, nada atinge Deus. Amém. Deus é Deus, aleluia. Amém. Creia em Deus, acredite no que Deus pode fazer. Amém. Porque essas histórias não estão aqui à toa, não, gente. Elas estão aqui para nos fortalecer a fé, para a gente acreditar que Deus é real. Que Deus é real. Essas histórias não são histórias inventadas, histórias de livro de escola. São histórias reais. Então, quantas pessoas não foram beneficiadas nesses fatos? E essas histórias estão aqui para trazer para nós as mesmas bênçãos. No dia que uma pessoa sua estiver morta, no dia que eu estiver morta e você for lá, não fique perto de mim, não toque em mim, não toque em morto. Porque todas as enfermidades que eu levei na hora da morte, essas enfermidades saem enquanto o corpo esfria, contamina. Eu lembro que no dia que papai estava sendo velado ali na capela de São Tarcísio, Davi era pequeno, e eu levei Davi, passei a noite com Davi lá no velório. E papai veio lá da funerária. Eu que vovô não estava nem doente. Muito inchado. Vovô não Mas estava nem ele tinha doente. sofrido acidente e estava muito inchado. Muito, foi quebrado. Papai foi quebrado todo igual um frango. Mas não estou dizendo, ele não morreu nem de doença, só de acidente. E aí papai, lá no velório, né, e Davi por ali, perto, e Davi pegou um vírus na garganta, que fechou a garganta. Antes de amanhecer o dia, eu tive que ir com Davi. Ficou internado, porque o médico disse que se ele tivesse passado mais uma hora sem ir, não adiantava mais ir. Um vírus que ele pegou lá no velório. E faz muito tempo que as igrejas, as capelas, que antigamente a maioria dos velórios era nas capelas, as igrejas não querem mais nas capelas, porque a capela é um lugar público, a igreja é um lugar público, é um lugar de adoração. Gente, morto exala doença, poluição, contaminação, as enfermidades que tem dentro daquele corpo morto, enquanto o corpo esfria, aquilo vai exalando no ar. A pessoa vai no velório por consideração, os parentes, os amigos, os que estão em luto, a gente vai por consideração aos vivos. Não é para ficar alisando o morto, cheirando o morto, gente. Morto é morto. E tem mais, quando a pessoa morre, ela não pertence mais a nós. Pertence ao Estado. A gente não faz com nossos mortos o que a gente quer. Existem leis a respeito dos mortos. Os mortos pertencem ao Estado. Você não faz o que você quiser fazer com o seu morto. Então, vamos aprender com as histórias da Bíblia, vamos colocar as coisas no canto certo, vamos se sentir vontade de chorar, chorar, mas não vamos ficar alisando o morto não, gente.
lá continua sem ninguém hoje. E a funerária demora, a gente fica lá, dá 10, 11, meia-noite. A funerária não tem a menor pressa para trazer o morto para perto de você. Isso é para a sua proteção. Isso é para a sua proteção. E aí eu vejo às vezes as pessoas, quando a mamãe estava morta também, a Iranice, que era muito carinhosa, ela pegava a mamãe, era alisando, era cheirando. Disse, você não sente vontade de pegar? E a mamãe disse, não, eu peguei muito nela quando ela estava viva. Tenho vontade nenhuma de tocar em morto. Nunca tive. Eu não tenho simpatia nenhuma com o morto. Morreu para mim, acabou. Eu nem olhar, não olho mais. Agora, ninguém precisa me seguir. Eu não estou sendo um bom exemplo. Mas eu não tenho simpatia nenhuma com o morto. É seu parente, respeite, sofra se tiver que sofrer, mas não fique grudado no morto. Certo? Jesus não ficou grudado no ninguém. As funerárias, eles preferem funcionários bem jovens para resistir às doenças. Porque eu já tive amigos que trabalham na funerária, todos eles se afastam depois do tempo de tanta doença que eles pegam. E tem mais, a funerária hoje, as funerárias elas usam produtos, tem as técnicas, né, dependendo da situação financeira da família, tem os produtos que são mais caros, que eles fazem toda uma limpeza do corpo, tira todo o líquido, deixa bem sequinho. Chama-se taponamento. Coloca uma massa, um negócio de conservar aquilo ali. Não vem para casa ou para o salão de velório com aquelas coisas que antigamente a pessoa morria inchada, ficava aquele tambor, né? Em cima de uma mesa, coberto aquele pano que parecia uma vaca mojada, a ponto de estourar aquilo ali no meio das pessoas. Hoje não é mais assim, hoje está tudo muito moderno. Estilo líquido. Mas o que a ciência prova está na Bíblia. Quando Deus disse não toque no morto, não era para a pessoa ficar orgulhosa nem arrogante, era para evitar contato com a doença. Tá certo, irmãos? Vamos aprender com Jesus, vamos aprender com a Bíblia, vamos colocar em prática os princípios do amor uns para com os outros enquanto nós estamos vivos. Porque a nossa hora vai chegar. Cheire, abrace, diga que ama e faça tudo enquanto estiver vivo. Visite, ofereça ajuda, seja solidário quando a pessoa precisar. Gaste dinheiro enquanto está vivo. Se precisar de ajuda financeira, de socorro, de você ficar com a criança, ou você lavar uma louça para a pessoa que está doente, ou fazer qualquer coisa para o faça quando a pessoa está viva. Compre um remédio. E quando morrer, pode virar as costas por minha conta. Não se sinta culpado. Faça o que você puder fazer enquanto a pessoa está viva. Está certo, irmãos? Vamos louvar a Deus pela vida. Vamos cumprir o que Jesus fez, pode fazer. Tudo o que Jesus fez, pode fazer. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar e agradecer a Deus. Maravilhoso Deus. Nós te agradecemos pelas histórias, Senhor. As histórias da Bíblia. Nenhum de nós aqui é exemplo para ninguém. Verdade. Especialmente eu não sou exemplo para ninguém. Mas o Senhor é o exemplo perfeito. Amém, Senhor. Então, Deus, nos ensina a perceber o que o Senhor quer de cada um de nós. Sim, Deus. Entre nós e o nosso semelhante, entre nós e o nosso Criador. Sim, Senhor. O que o Senhor quer de nós, Senhor? Verdade. O Senhor nos tirou da morte, dos delitos e nossos pecados. E o Senhor nos oferece a vida. Amém. Não só essa vida aqui de poucos anos, mas o Senhor nos oferece a vida eterna. Obrigada, Senhor. Fortalece a fé, Senhor, de todos nós, todas as crianças, todos esses jovens e adultos que vieram hoje aqui. Amém. Que levem essas histórias no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite para todos. Obrigado, Jesus.